11 horas e 45 minutos, bom dia para você que está acompanhando aí a TV UESB. Está começando agora o UESB Notícias, primeira edição. Confira na tela os destaques de hoje. 5 casos suspeitos de coronavírus são notificados em Vitória da Conquista. Na Suíça Baiana, as altas temperaturas típicas do verão. Essas e outras informações você confere a partir de agora no UESB Notícias, primeira edição. Cinco casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus foram notificados aqui em Vitória da Conquista. A Secretaria Municipal de Saúde disse que já está adotando aí o controle das pessoas identificadas e amostras de exames já foram enviados para o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. O resultado está previsto para sair nesta semana. A coletiva foi realizada na tarde da última sexta-feira em Conquista, no auditório da Clínica Municipal de Reabilitação, que fica no centro da cidade. O objetivo, trazer informações sobre os 5 casos suspeitos do novo coronavírus. Ainda segundo a Prefeitura, trata-se de jovens e adultos de idade entre 15 e 35 anos, sendo 3 mulheres e 2 homens, e existe relação entre eles. O importante dessa convocação para a imprensa, para a gente esclarecer a população de que nós estamos em alerta, nós estamos acionados para qualquer evento relacionado ao coronavírus. A Secretaria está preparada para isso. Houve sim a notificação de casos suspeitos, que não são casos confirmados, é bom que a gente diga isso, são casos suspeitos, que tiveram sinais e sintomas respiratórios, tosse, uma febre, mas nenhum deles caso grave. E a gente vem monitorando esses casos, 5 casos que foram notificados a partir de quarta-feira. Já coletamos as amostras, já encaminhamos essas amostras para Salvador, estamos aguardando as respostas em relação à confirmação ou descarte desses casos. De qualquer forma, a população deve continuar alerta, deve procurar a unidade de saúde, procurar o médico, tendo os sintomas e se veio da Europa, de países da Ásia, da França, da Itália, da Alemanha, dos países como China, Austrália, Japão. Então, se tem essa vinculação, se as pessoas vieram desses lugares e tiverem sintomas, aí deve acionar, ir ao médico e acionar a equipe da vigilância para que a gente possa atuar. O município conquistense é a 7ª cidade do interior da Bahia com registro de casos com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus. As outras cidades são Camaçari, Jequié, Tucano, Itabuna, Jacaraci e Salvador. Até o momento, não há nenhum caso confirmado. Neste momento, o município está em alerta máximo, até por conta do início das aulas na rede municipal. Os 5 casos suspeitos estão sob isolamento domiciliar. O LACEN tem se mostrado prontamente para estar processando todas as amostras colhidas e, em média, até 72 horas esses resultados já ficam prontos. O resultado deve sair ainda no início desta semana. A partir de então, a Secretaria Municipal já estuda as devidas providências. Se essas amostras derem negativas, esses pacientes automaticamente eles são liberados do isolamento domiciliar e podem prosseguir com suas rotinas habituais. Se essas amostras derem confirmadas para o coronavírus, esses pacientes seguem em isolamento domiciliar, conforme preconiza o Ministério da Saúde, e continuarão sendo acompanhados pela equipe de saúde, de assistência em saúde. Porque a gente precisa também avaliar uma relação custo-benefício, de tirar esse paciente de dentro do domicílio, ter que considerar o deslocamento dele e também, ao chegar no ambiente hospitalar, ele ter que ter contato com todo mundo que já está ali naquele ambiente. Então, a gente avalia essa situação e o Ministério da Saúde recomenda que ele continue em isolamento domiciliar, sendo tratado, acompanhado e monitorado. Olha só, um workshop realizado aqui em Vitória da Conquista discutiu doenças degenerativas, o tratamento de doenças degenerativas através da terapia quântica. A repórter Jeane Sampaio acompanhou o evento.
Profissionais da área de saúde participaram do workshop que abordou sobre o tratamento das doenças crônicas degenerativas por meio do uso da terapia quântica. Geralmente o tratamento convencional ele é baseado na bioquímica, né? Esse tratamento é baseado nos preceitos da física, que considera que a matéria ela é também um padrão vibracional. Então, assim como no tratamento convencional a gente organiza bioquimicamente um organismo, do ponto de vista da física, a gente organiza vibracionalmente um organismo, ou seja, o seu padrão vibracional, que a energia e a matéria são duas facetas, né, da matéria. A matéria é massa e energia. Então, quando a gente diz isso, a gente está dizendo que é a mesma coisa. Essa é a teoria da física aplicada à saúde. A terapia quântica parte do conceito que cada doença, muito antes de ser diagnosticada, mediante a medicina convencional, baseia-se no desequilíbrio do nível informativo e das correntes de energia no corpo humano. Diante dos benefícios dessa terapia, as nutricionistas dedicaram um tempo para se atualizarem. Para mim é muito gratificante estar num curso desse, né? Muito promissor, é promissor para a carreira da gente que é nutricionista. Então, oferece muitas informações que dá para a gente poder trabalhar com o nosso paciente no dia a dia, né? Então, é bastante enriquecedor e inovador. Estou achando bastante interessante o curso porque traz coisas inovadoras em relação às novidades, em relação a dosagens, né? O que utilizar, o que não utilizar. Então, é sempre bom a gente estar buscando se atualizar para poder estar oferecendo para o nosso paciente, né, o melhor para poder conseguir atingir, né, as recomendações, as adequações. Então, está bastante interessante o curso. Em Vitória da Conquista, há poucos meses, uma farmácia de manipulação da cidade tem apresentado para os profissionais de saúde formação sobre terapia quântica, apresentando toda a linha de fabricação de frequenciais florais e suplementos elaborados à base de vitaminas e minerais na forma de oligoelementos e colágeno, que tem como proposta prevenir as doenças. Esse é o projeto 1 desse ano, mas são 3 projetos que vão acontecer. Esse é o primeiro que está acontecendo agora, no início do ano. A gente tem a projeção para acontecer outro entre julho e agosto e outro mais lá para o final do ano. A terapia mediante do uso da energia quântica vai muito mais longe, visando a identificação dos males que afetam o corpo e do que está por trás das suas disfunções e problemas. Os meses de janeiro e fevereiro foram de altas temperaturas aqui em Vitória da Conquista. Típico, claro, do verão, mas algo bem diferente do que você, conquistense, está acostumado. A capital do sudoeste baiano está com um clima bem diferente, marcado pelo forte calorão. Nesse verão 2020, as temperaturas do mês de fevereiro estão ligeiramente elevadas, em relação, por exemplo, ao ano passado. Mas se for levar em conta os meses de fevereiro, durante o tempo que a gente tem de registro, não tem assim, muita coisa fora do normal. E geralmente isso acontece logo após os fenômenos de El Niño e La Niña que a gente teve no passado. Então, quando vai entrar na normalidade, as temperaturas tendem a ficar elevadas. Porém, são poucos dias de temperatura elevada, que no geral, a somatória, a média continua dentro do esperado. Do ponto alto da cidade pode-se visualizar a presença de poucas nuvens e a incidência dos raios solares. Como a gente está já saiu, aliás, dos El Niños, então o regime de chuvas, regime pluviométrico, ele vai tender à normalidade. Então, para esse período chuvoso de 2020 em diante, que vai se estender, por exemplo, vários anos, a chuva vai cair dentro da normalidade, ou seja, 734 milímetros, que é a média esperada por ano. Lembrando que nos últimos 10 anos, a gente teve poucos anos dentro da média. Nos últimos 2 anos só teve apenas 2017 e 2016 foi dentro da média. E desde 2010 para cá que a gente não está assim, alcançando essa média. E finalmente nós vamos entrar na normalidade. Neste verão, Vitória da Conquista tem registrado altas temperaturas. De acordo com a estação meteorológica, no mês de janeiro, o dia mais quente registrou 32,7 graus. Já em fevereiro, o dia mais quente marcou 33,7 graus, com sensação térmica de 37 graus em alguns pontos da cidade. Ainda de acordo com a estação, o mês de março vai ser bem quente e abafado, com possibilidade de chuvas no final do verão. Diante de tanto calor, é preciso aumentar a hidratação e se proteger do sol nos períodos de exposição. E aí, como fica a temperatura para a Vitória da Conquista hoje e para outras cidades da região?
Você confere agora na tela. Possibilidade de chuva à tarde e também à noite nesta segunda-feira em Vitória da Conquista. A mínima na cidade será de 17 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Só com algumas nuvens em Itapetinga não deve chover. As temperaturas na cidade variam entre 21 e 31 graus. Pancadas de chuva à tarde e à noite em Catiba. A cidade registra a temperatura mínima de 23 e a máxima pode chegar aos 36 graus. Possibilidade de chuva também hoje em Macarani. A mínima na cidade será de 23 e a máxima de 36 graus. Relógio na tela da sua TV UESB, agora 11 horas e 55 minutos. No próximo bloco tem entrevista aqui no UESB Notícias. Fique com a gente. Não vou falar sobre isso. Não, coloca ele na linha aí, por favor. Coloca ele na... Por que você tá chorando, rapaz? Por que você tá chorando? Me diga. Amigo, por favor. Para de frescura, que isso é coisa de menina. Para de frescura. Eu tô te educando é pra ser homem, pra ser macho, rapaz. Você é frouxo, por acaso? Para de chorar, engula seu choro. Você já viu seu pai chorar, por acaso? Então pronto, engula seu choro. Engula seu choro. E homem que é homem não chora. Eu estou te educando. Eu estou criando você para ser homem, para ser macho. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? O que você acaba de ver aqui não é educação. E nem é só falta de educação. É masculinidade tóxica, que faz mal aos homens e pode virar violência contra as mulheres. A gente precisa falar sobre isso. Acesse masculinidadenova.com.br. Respeita as meninas. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Faço minha parte. E você? Vamos juntos erradicar a dengue, a chikungunya, a zika, a síndrome de Guillain-Barré e a febre amarela. Evitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti, fazendo a nossa parte ao eliminar os seus criadouros. Uma campanha da Provídeo, UESB FM e TV UESB. UESB, Educação para uma Vida Plena. O baiano é povo festeiro, mas logo bem cedo já pega o batente, segue no tapete na estrada da vida. Se vai de metrô também vai sorridente. O baiano é ouro, é fé, suor, se vira, inventa e sabe viver, pois tem um amigo, parceiro que sempre trabalha pra todo baiano crescer. O baiano é família, talento e graça, é força, é raça, sou eu, é você. Aqui é trabalho, é o governo do estado que segue ajudando o baiano a vencer. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia na frente, é o governo do estado, é o governo com G de gente. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do estado, é o governo com G de gente. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Com licença poética. Quando nasci, o anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz, vai ao meu avô a mil. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou Adélia Prado. Durante todo o mês de março, que dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, nós estamos assim, com poesia, com leveza, com beleza e simpatia para a gente falar sobre mulheres que marcaram e marcam a história de Vitória da Conquista e da região sudoeste. Hoje nós estamos recebendo ela,
que durante 35 anos se dedicou à rede estadual de ensino aqui da Bahia. Atualmente trabalha em um projeto experimental de educação de jovens e adultos no município de Boa Nova. Barra Nova. Barra Nova. Barra Nova, é na Fazenda Alegria. Olha aí, na Fazenda Alegria, em Barra Nova. Lana Sheila, seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Olha só, gente, que papel esse meu de inaugurar, né, o mês das mulheres. Olha que responsabilidade. Sim, foram 35 anos dedicados à educação. Eu ainda continuo. Né? Uma vez professora, sempre professora, Luiz. Não tem jeito. Né? A gente continua nessa batalha, né, de ensinar, de ser desdobrável, né, como disse a nossa maravilhosa Adélia Prado. E eu vou falar do meu lugar de fala. Né? Eu sou de Bandeira do Colônia, né, Ju? A gente é de Bandeira do Colônia. Eu acho que ninguém sabe nem onde é Bandeira do Colônia. Sei. Você sabe onde é porque você conhece Joana. Distrito de Itapetinga. Distrito de Itapetinga, exatamente. Eu nasci, me criei, estudei na escola pública de lá. Fui para o Centro Educacional de Tororó, escola pública também. Vim para morar em Conquista na escola, trabalhei a minha vida inteira em escola pública. Estudei na UESB também, isso no século passado. Não faz tanto tempo assim. Né, Paulinho? A gente se conhece desde o século passado. Então, a gente tem essa história, eu tenho essa história com a educação. E é uma responsabilidade muito grande a gente estar hoje aqui falando da mulher, né, abrindo esse caminho. Eu fico muito agradecida, muito envaidecida também. Obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui. Nós que estamos felizes por te receber e já recebi assim com poesia, dando essa leveza para o programa. Eu não quero falar agora sobre seus 35 anos de trajetória. Eu quero falar como foi a sua infância na educação. Bem, eu fui criada por professores, né? Minha mãe era professora. A minha tia, madrinha, irmã, que hoje também aposentou agora, também professora. Então eu acho que a profissão ela já está no sangue. Né? Em casa você tem o exemplo dos pais. Né? O pai é professor, o pai é médico, aí você vai ser médico. No meu caso, a minha mãe, eu perdi meu pai muito cedo, então minha mãe era professora, essa minha tia, que é uma querida, né, muito querida, um beijo, Rai, vou aproveitar aqui para dar um beijo para ela, que ela está assistindo a gente agora, ela que me alfabetizou. Então, a vida inteira, né, a minha infância nessa cidade pequena, meu universo era esse de ser professor, de estar lidando com livros. E é muito interessante você tocar nesse assunto, porque a infância, ela diz muito da gente, né? Como você foi criado, como você é retroalimentado dentro de casa. Então, a educação doméstica toda que eu tive foi de professores. Então, eu brincava de professora quando eu era pequena. Lana, então assim, pelo que você contou, a nossa percepção é que você não teve muitas dificuldades para chegar até a escola. Né? Porque a gente sabe que no passado as mulheres tinham certa dificuldade para irem até a escola, porque os pais diziam que elas poderiam aprender a ler e escrever para escrever cartinhas. Isso! Sim, sim. Eu não tive primeiro porque assim, a presença do meu pai, do homem dentro da casa, né, que ele morreu muito cedo, já não era tão grande. Eram mulheres. Então eram mulheres professoras que incentivavam a leitura, a escrita. Então eu não tive essa dificuldade, mesmo sendo no século passado, viu, gente? Mas não tive grandes dificuldades com isso. Mas eu estava até conversando, a gente escrevia assim aqueles diários, já deu o primeiro beijo, tudo escondidinho, aquele caderninho. Quem é que não tem esse caderno hoje? Né? Hoje não mais, porque hoje a gente tem o tablet, o celular, né? A gente tem outro tipo de leitura, outro tipo de lugar da escrita. Né? E na sua história enquanto professora? Hoje você está trabalhando com educação de jovens e adultos. Jovens e adultos, exatamente. Eu creio que você tem acesso a esse tipo de história, né? Das mulheres que foram, vamos dizer assim, excluídas. Exatamente. Que bom que você tocou nesse assunto, Luiz, porque eu estava até comentando, lá nessa escola de jovens e adultos, ela fica numa fazenda. É uma iniciativa. Posso fazer merchan? Com certeza. Então, hoje eu vou fazer um merchan aqui. Alimentos Tia Sônia, né, a convite de Kio, né, a gente começou um trabalho lá dentro aqui na fábrica e se estendeu, porque as mulheres e os homens querem aprender a ler para tirar a carteira de motorista. As mulheres querem aprender a ler para ler a Bíblia. E isso é muito interessante. E a maioria que tem lá dentro da escola hoje é de mulheres. Mulheres que querem aprender a ler
tardiamente, né, porque não tiveram, gente, é uma questão também de opção, elas não tiveram tempo, né, casaram cedo demais, moram numa fazenda longe da escola, né, a escola funciona num galpão, um galpão que está sendo organizado para ser uma grande escola. A gente está num projeto experimental ainda, mas aqui me dá muito prazer, quando eu chego lá, os olhinhos delas brilham, né, quando descobre e aprende a escrever o nome. Né? Aprende a escrever o nome. Aprender a escrever o nome é ter uma identidade. É poder tirar um documento, por exemplo. É não ter mais aquela digital, e sim um nome escrito por elas. Né? Então, isso para elas é de uma grandeza, e para a gente também, né, que está lá trabalhando. Eu faço uma coordenação, né, com as professoras de lá. São duas, a gente está abrindo mais ainda esse leque, mas eu acho importantíssimo. Essa escola no campo e de jovens e adultos. Então você teve também, né, mulheres que marcaram a sua história e marcaram as suas escolhas. Claro que sim. Né? Primeiro a minha mãe, depois a minha tia madrinha. E eu tive grandes professoras também em Itororó, no Centro Educacional de Itororó. A professora, eu nunca até falei disso com ela outro dia, uma professora de literatura e língua portuguesa, Nalva Aprígio, que fez a gente ler Corpo Vivo de Adonias Filho. Eu nunca me esqueço de Cajango. O Cajango me marcou a vida, né? Me marcou a vida, tá? Até hoje eu falo sempre isso com ela. E Nalva Aprígio ainda está na ativa, eu já me aposentei e ela continua na ativa. E Sirlene Vilas Boas, Sica professora de História, que está morando aqui agora. Mas Sica também sabia dar uma aula como ninguém, transportava a gente para outro mundo. Então tudo isso, né, faz com que a gente seja ou queira ser professor. Isso é mágico, né? Hoje não está tão fácil assim, né? Mas essas professoras foram meus exemplos também. Né? Minha mãe, minha tia, Nalva Aprígio e Sirlene, Sica. Você vivenciou aí diversos períodos e etapas, isso, né, da educação. Eu atravessei um século. Aqui em nossa região. Para você, hoje, né, o que está faltando na educação do nosso país? Gente, eu estava pensando nisso. Está faltando, acho que tudo, né? A gente está vivenciando uma época muito difícil. Muito complicada de desconstrução da educação. Por quê? Né? Porque conhecer, aprender e entender faz com que a gente pense diferente, a gente tenha atitude diferente. Né? A ignorância, o desconhecimento é muito mais fácil do que o conhecimento. Aquela pessoa que desconhece, ela é muito mais fácil de ser levada por notícias falsas, né, por falsos pastores, por falsos professores, que é aquele que professa. Tanto o pastor como o professor, eles professam, eles dizem. Né? Então, quem desconhece, e existe também, pairando no ar, uma preguiça muito grande de entender, né, esse mundo tão diverso. Então, a gente fica... É preciso, gente, estar atento e forte para descobrir, né, as facetas da vida. E você, enquanto mulher, enquanto cidadã, o que você ainda pode fazer ou deseja fazer para mudar essa realidade? Ler, discutir, ir ao cinema. O cinema é um grande texto. Assistir televisão, a novela que eu falo que todo mundo quando fala assim, eu não gosto de ler nada. A minha pergunta é, você assiste novela? Assisto, não perco uma novela. Eu falei, você está me dizendo que não lê nada? A novela é um grande texto. Na novela a gente tem personagem, tempo, ação, a gente tem todas as características de uma narrativa. A gente só precisa ter outros vieses, né, outras leituras para comparar. Mas o grande texto está na casa de todo mundo, que é a televisão. Que é uma arma que a gente luta dentro da sala de aula e a gente tem que estar muito atento ao que se passa nela, como se passa nela. Graças a Deus a gente tem a UESB, a TV UESB, né, que é o outro lado também, que não vai levando. Eu acho que essa questão da informação ela é muito importante, é interessante e é preciso, gente, duvidar de tudo. A dúvida também faz com que a gente aprenda muito. Se eu duvido, eu vou procurar saber por que eu estou duvidando, aquele sentimento, e vou procurar saber o que está acontecendo. E aí vem o quê? A leitura. Outros textos, tantos textos. O bate-papo tá bom, né? Mas televisão, você sabe, o tempo é curto, portanto a gente vai despedir de Sheila, desejando a ela felicidade, né? Que você continue trilhando. Gente, muito obrigada. Você continue trilhando esse caminho em defesa da educação. Sempre. Pelas mulheres. E pelos colegas, que são muitas, viu, gente? Eu esqueci de falar, que vou aproveitar rapidinho.
Queridas colegas, nós somos mais dentro da educação, né? Tem muito menos homem do que mulher. Você chega na sala de professores, você só encontra o universo feminino. Então, juntas, fortes, todo mundo lá lutando, batalhando e lendo, sobretudo. Luana, obrigada, eu que muito agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigada. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os destaques do esporte. Fique com a gente. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Estacionar o veículo na calçada é colocar o pedestre em risco. Motorista, estacione seu veículo apenas em locais permitidos. Deixe a calçada para que o pedestre trafegue de forma livre e tranquila. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, estacionar na calçada é infração grave, sujeito a multa e 5 pontos negativos na carteira e a remoção do veículo. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Baiana, baiano, índio branco mestiço negro, com ginga, com graça, na raça, que acorda, trabalha, de nascença, de coração, de exatas, de humanas, na praia, montanha, com sol e chuva do gueto, da pista, com fé, que pede e agradece. As mina, os mano, as mona, diverso. Aqui é Bahia, aqui é respeito. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Agora 12 horas e 12 minutos, estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição, recebendo o Thiago Henrique para falar do esporte. Thiago, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Luiz, boa tarde para você, boa tarde também para você que está em casa assistindo a gente. Vitória da Conquista, Luiz. Empatou, já são 6 jogos, 4 empates, 2 derrotas. Ontem 0-0 lá em Piauí, e um jogo muito ruim para as duas equipes, tanto técnico como tático. E além do mais, a equipe do Vitória da Conquista reclamando da arbitragem em um impedimento, segundo a assessoria de comunicação do clube, marcado irregularmente. Vamos olhar agora aqui na tela os jogos de ontem, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Vamos lá, tá chegando ao final, Vitória, no segundo Bavi do ano, Vitória perdeu para o Bahia por 2-1, Fluminense perdeu para as Juazeirenses de 4-2, Jacuipense deu 3-0 no Jacobina, Docimã empatou com Vitória da Conquista em 0-0. E terça-feira tem Bahia de Feira e Atlético fechando a 6ª rodada do Campeonato Baiano da primeira divisão. Chegando ao final, as 3 equipes que não ganham, Vitória da Conquista, o Docimel e o Jacobina. Para as 3 equipes não tem mais chances. O que pode ocorrer é uma das 3 cair para a segunda divisão. Então, é importante abrir o olho. Vamos olhar agora a classificação para a gente falar um pouquinho sobre como é que vem os clubes agora. O que é que você tem que fazer para na próxima rodada? O pessoal coloca aí a classificação. Vamos lá, na tela aqui a classificação. Bahia é o primeiro com 14 pontos, matematicamente classificado, seguido do Vitória com 11, terceiro Juazeirense com 10, Jacuipense com 4. Fluminense de Feira é o 5º com 9, Atlético de Alagoinhas é o 6º com 8 e Bahia de Feira é o 7º com 5. As duas equipes ainda jogam, podendo ali mudar o G4.
E na 8ª colocação, Vitória da Conquista, 4 pontos, não tem mais chance de se classificar. O Docimel também não tem chances, é o 9º com 2 pontos. Jacobina é o Lanterna com 1 ponto. Os 3 aí correm riscos, sério risco, melhor dizendo, os 3, de caírem para a 2ª divisão. A informação é que Nonato não estava mais no Conquista, circulou isso na imprensa, mas a gente entrou em contato com a assessoria. Ele segue com o time, inclusive ontem ele esteve lá em Piauí e está seguindo a programação normal. Vamos virar novamente aqui, né, Luiz? Vamos ver agora os jogos da próxima rodada. É a 7ª rodada, que acontece dia 8 de março, às 18 horas, tem Atlético e Juazeirense, Bahia e Docimel, Bahia de Feira e Jacobina. Vitória da Conquista joga em casa contra o Fluminense. Aí, o próximo jogo só acontece, fecha a rodada ainda dia 15 de março, às 16 horas, com Jacuipense e Vitória. Nessa tabela aí, dá para mostrar, basicamente, quem tem chance de alguma coisa e quem não tem chance mais de nada. A gente, olhando aqui, a tabela do Jacobina é um pouco mais complicada. Vai jogar ainda com, melhor dizendo, do Jacobina não. A tabela do Docimel é mais complicada. Vai jogar com Bahia, vai jogar com Vitória. Então, tem mais chances de cair do que o Vitória da Conquista. É a primeira vez que o Docimel participa? Sim, é a primeira vez que o Docimel está na 1ª divisão. Mas é um time que era o antigo Atlanta, que hoje se transformou em Docimel. O ano passado fez uma campanha extraordinária na 2ª divisão. Foi para a semifinal com o Olímpia. A Olímpia também que fez uma campanha maravilhosa, foi líder de ponta a ponta. A Olímpia é o time do Talisca, ex-jogador do Bahia, mas como o futebol é decidido nas 4 linhas, o Docimel surpreendeu e ganhou o Olímpia. Hoje não está fazendo um belo campeonato. O Docimel saiu o treinador que tinha antes, o Luiz Carlos Cruz, ele foi demitido e assumiu o comando do clube, o Índio, que foi campeão pelo Flamengo e campeão pelo Corinthians. Mas, até engasguei, mas não está dando certo para o Docimel. Não está jogando bem, não. Mais informações, Thiago? Tem sim. A informação é Lidiane Carvalho. Vamos olhar aqui na tela. Ela é uma menina de Minas Gerais. Ela é atleta do Jequié e foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol de 7. Vai disputar a Copa América, que acontece agora em março, lá em Porto Alegre, entre 27 a 29 de março. A gente quer aí parabenizar a Lidiane, parabenizar toda a equipe do Jequié, que tem feito um belo trabalho, né? Tem feito belas competições, tem ganhado e destacado jogadoras brilhantes como essa menina aí, a Lidiane. Morou aqui em Vitória da Conquista, viu? Foi? Morou aqui. Ela é de Minas e está aí no cenário nacional. Boa sorte, então, para ela. Boa sorte para ela e... Muito obrigado. Obrigado para toda a seleção brasileira também. Boa tarde a todos. A você que ficou com a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Estaremos de volta amanhã, a partir das 11h45, aqui na tela da TV UESB. Abraços e a gente se vê. Ao mesmo vício por cocaína, barril, né? Cuidado com o leão. Começa hoje o prazo para declarar o imposto de renda da pessoa física. E ainda, saiba como regularizar a sua situação com a Justiça Eleitoral. Agora, vamos no trânsito ao vivo? A gente vinha conversando essa semana, quinta e sexta-feira, falando do trânsito, que ainda estava engateando, mas olha aqui, ó. A gente já tem imagens da Avenida Paralela, que é sentido rodoviária. O trânsito já está intenso. Meu amigo, começou. A realidade começou a cair em Salvador. Hoje mesmo, para vir aqui para a TVE, eu peguei um trânsito realmente bastante complicado no Alguns-Já. Mas olha só, a gente vai vendo que o trânsito está realmente bastante complicado, intenso, na verdade, como sempre é nesse horário aqui na Avenida Paralela, sentido rodoviária. Já aqui também, né? Aqui é sentido aeroporto, né, Clebão? Isso mesmo, a gente já vai vendo que tá mais tranquilo. A senhorinha passando aqui, ó, com um saco de compras, a região do Cab. Sentido aeroporto, sentido Vilas, tá bem tranquilo. Aqui embaixo, na região do shopping Bela Vista, o trânsito descendo, sentido Detran, parece estar tranquilo. E subindo Cabula, como sempre é, também
A Silveira Martins ali também bastante intenso, ali tem ônibus, tem mototáxi, tem carro, enfim. As escolas já estão de volta, as faculdades já estão de volta, o comércio voltou a funcionar ativa. E aqui é onde? Entrada de Vilas, na Estrada do Coco. Aqui também geralmente engarrafa bastante, mas pelo que a gente está vendo nos dois sentidos, está bem tranquilo. Ó, antes de chamar a nossa próxima pauta, eu já queria chamar o nosso Vinícius Belo, apresentar para vocês, ele que é o chefe da Ouvidoria Regional Eleitoral. Vinícius, chega aqui rapidinho para a gente conversar, porque isso, meu irmão, boa tarde. Outubro tem eleição, a gente já sabe, mas o eleitor precisa ficar atento a várias coisinhas que hoje a gente vai falar, né? Exatamente, Raoni. A gente no dia 18 de fevereiro concluiu a revisão biométrica, que concluiu, na verdade é o único, e é o estado que tem maior eleitorado biometrizado hoje do Brasil, perdendo somente para São Paulo, mas que não concluiu ainda essa revisão do cadastro. Então fica aqui que a gente vai conversar bastante. Gente, a intermediação de